Olá, boa tarde. Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre. Estamos começando o Viver é Melhor com a nossa saudação de paz e boa vontade a você que nos acompanha a partir de agora, está junto conosco nesse caminho de construção de saúde, de olhar para a nossa vida, identificar os problemas, buscar soluções e fortalecer a nossa alma para ter coragem de mudar o que precisa ser mudado, de fazer o que precisa ser feito, mas a gente não deixar mais que a nossa saúde fique em segundo, terceiro ou em último plano. E saúde daquele jeito completo que nós há tantas décadas defendemos na mídia da boa vontade, que deve ser sempre também o seu objetivo, equilíbrio entre espírito, corpo e mente. Nós precisamos cuidar do corpo, isso é muito importante. Precisamos dar mais atenção e perder os preconceitos com relação à saúde mental, mas precisamos nos lembrar da nossa essência, da nossa alma, do nosso espírito, da forma como você quiser chamar, de acordo com as suas crenças de vida, com a sua tradição religiosa, ou você que não tem tradição religiosa, mas pensa na sua essência, na sua força interior, naquilo que você considera sagrado e que nos move, que nos mobiliza, que nos dá condições de continuar resistindo diante de fases difíceis que podem aparecer ao longo da nossa vida, especialmente relacionadas à nossa saúde. Então, a conversa está começando e conta com a sua audiência, com a sua participação, sempre muito bem-vinda. Já sabe, telefone, anote aí, 0310 07 940. WhatsApp, contato da Boa Vontade TV, 99801 1242, o código de acesso é o 11 e é o mesmo contato para todos os programas da Boa Vontade TV. Então, salve na sua agenda, vale a pena e você pode conversar com a gente a hora que quiser. Todos os programas ao longo do dia recebem a sua manifestação por esse mesmo número. E tem o aplicativo Boa Vontade Play também, que você que nos acompanha pelo celular já sabe, é só apertar um botãozinho e você já está no campo de mandar para a gente a sua interação. Que para o Viver é Melhor pode ser de tipos diferentes. Você pode registrar que está na audiência, você pode fazer o seu pedido de prece, como fazemos tradicionalmente, pela saúde do corpo e da alma. Nós nos unimos em oração, em silêncio, em meditação. Você pode pedir por você, por aqueles que você ama, por aqueles que você conhece, que estão enfrentando desafios. Vamos mandar os nossos melhores sentimentos e juntos elevarmos as nossas súplicas ao Pai Celestial. E você pode mandar pergunta, esse espaço está garantido aqui no Viver é Melhor e o tema de hoje traz muitas dúvidas. Por si só, a gestação é um período que nos traz muitos cuidados. A mulher e a família precisam estar atentos neste momento da vida para garantir a saúde dela e do bebê. Mas em alguns casos, nós temos gestações que inspiram ainda mais cuidados. São as gestações de alto risco, que podem ser até em torno de 10 a 15% de todos os casos de gestação. E as alterações que podem levar a essa condição, uma gestação de alto risco, são inúmeras. Quais são elas? Como saber e como vai ser o pré-natal dessa mulher, por exemplo? A gente vai começar a conversar sobre isso no programa de hoje. Se tiver pergunta, já sabe, já pode entrar em contato com a gente, mande a sua dúvida para cá e nós vamos ter a nossa convidada que vai responder todas as nossas perguntas. Recebemos hoje a doutora Alessandra Fernandes, ginecologista e obstetra. Doutora, boa tarde, seja bem-vinda a Viver é Melhor. Muito obrigada por estar aqui, doutora. Por favor, vamos nos sentar. A doutora Alessandra tem residência médica em ginecologia e obstetrícia pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, título de especialista em ginecologia e obstetrícia pela FEBRASGO, a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, especialização em gestação de alto risco e mestrado em ciências pela USP, Universidade de São Paulo e diretora da clínica Por Elas. Doutora, boa tarde, seja bem-vinda ao nosso programa. Boa tarde, obrigada. Obrigada pelo convite. A gestação em si já é um período em que as mulheres acabam se conscientizando de que elas têm que cuidar mais da saúde. E isso, inclusive, essa atenção maior, um pré-natal de mais qualidade foi decisivo nas últimas décadas. No nosso país, por exemplo, para a gente melhorar os índices de mortalidade materna, a qualidade de vida da mulher na gestação. De uma forma geral, para todas as mulheres, essa é uma conscientização importante, certo, doutora? Sim, lógico. Com a evolução da medicina, com a priorização do pré-natal, foi visto ao longo dos anos que uma simples atenção ao pré-natal, seja de baixo ou alto risco, melhora infinitamente a qualidade da gestação, do parto, para a mãe e para o bebê. Né? Agora, muitas gestações inspiram cuidados extras. Sim. Dobrados, redobrados muitas vezes. E aí a gente entra no nosso assunto de hoje. O que é preciso para determinar uma gestação sendo desse grupo de alto risco? Bom, uma gestação de alto risco,
ela é caracterizada por qualquer alteração, seja na mãe, na mulher ou no feto, né, no bebê, desde a parte de embrião, que fuja do seu normal, do seu comum. Então, entra todo um grupo de patologias, seja ela crônica, como hipertensão, diabetes, hoje em dia muito na moda e aparece cada dia mais trombofilias, problemas de coração, malformações fetais, bom, enfim, uma gama de alterações que levam essa gestação a ser de alto risco, na verdade, um cuidado maior. Um risco tanto para a saúde e a vida da mãe, materna, quanto da criança. Isso. Então, Exatamente. pode ser que a saúde da mãe esteja ótima e de que e é o período que sempre brincam, né, que quando nasce uma mãe nasce uma culpa junto, né? Que a mulher fica, nossa, mas o que eu fiz de errado? Muitas vezes a saúde dela está ok, ela está fazendo tudo direitinho, mas alguma questão na formação da criança que acaba fazendo com que essa gestação vire de alto risco. Então, pode ser no meio do processo, inclusive. Sim. Pode ser que no segundo ultrassom, quando se descobre alguma coisa, perceba-se que tem alguma informação inesperada e aí se transforma numa gestação de alto risco. É variável, então, doutora? Sim, sim. Podem acontecer doenças tanto prévias à gravidez, né? Já levando desde o início a uma gestação de alto risco, como alterações no meio da gestação. Então, a descoberta de uma malformação fetal, um bebê que não está crescendo bem. Quando se teve aquele surto de microcefalia, por exemplo, relacionado ao Zika vírus. Há algumas patologias que a mãe adquire ao longo da gestação, seja ela a Zika, uma diabetes gestacional, que aparece ao longo da gestação, uma hipertensão específica da gravidez, que também aparece ao longo da gestação. Então, pode começar tudo bem, mas pelo decorrer da gestação isso ir mudando. Se transformar num alto risco, sim. Agora, há fatores próprios da mulher, por exemplo. Quando a gente fala de aumento de gestação de risco, a gente sempre pensa em idade. E hoje a gente tem cada vez mais as mulheres planejando o período da gestação e postergando esse momento de gestação. Elas acabam colocando antes outras prioridades, muitas vezes, e acabam deixando para mais tarde. E isso só é possível, inclusive, destacar hoje com mais segurança pelos avanços todos da medicina, de conseguir garantir a essa mulher uma gestação mais bem cuidada. Mas ainda assim pode ser um risco, doutora? Sim, pode ser porque ao longo da vida a mulher vai perdendo desde qualidade de óvulo, né? Vai piorando a qualidade dos óvulos que ela tem. Que vai dar mais dificuldade para engravidar. Mais dificuldade e causa aumento de malformações, podem causar aumento de malformações. E, além disso, a mulher também se tornando mais velha, ela tem uma chance maior de desenvolver algumas doenças, como diabetes e hipertensão. Então, fator idade é um fator de risco. Com certeza. Para uma gestação de mais cuidado. Sim. A gente pensa em que idade hoje? Então, a gente ainda pensa em 40 anos, porque as mulheres estão postergando um pouco mais. Então, a partir de 35, a gente já tem um cuidado maior, né? Mas gestação de risco bem caracterizada ainda se bate nos 40 anos, apesar de que mulheres hoje engravidam facilmente, com 40, 42 e etc. 40 anos. Já é o suficiente para dizer que é uma gestação de alto risco? Com certeza. Mesmo que vá acompanhando e vai ficando tudo bem, ainda é uma mulher que vai ter um amparo um pouco maior, um olhar mais apurado, assim. Acho prudente porque a gente tem que se preocupar, pedir alguns exames a mais, ter um cuidado maior, vê-la numa frequência de consultas mais próxima. Então, ainda assim, a gente considera um alto risco, sim. Agora, tem uma outra questão cada vez mais comum, e a senhora deve ver isso no dia a dia nos consultórios também, que é com relação à saúde mental. A gente tem hoje uma incidência muito grande da depressão, síndrome do pânico e outros transtornos. Não é nada físico, mas também bem impactante na saúde dessa mulher. Também seria uma gestação de alto risco? Sim. Sim, porque numa grande maioria desses casos, a gente precisa usar medicações. Né? Sejam elas antidepressivos, alguns ansiolíticos, até às vezes que sejam possíveis usá-lo na gestação. Então, é caracterizado sim, é mais comum do que se pensa, né? Parece que tem piorado e a gente tem que tratar. É uma gestação de alto risco e um alto risco grande,
Porque se a gente não trata na gravidez, com medicação inclusive, que várias pessoas acham que não pode ser usada, pode, várias medicações, e tem um risco muito grande disso piorar no pós-parto e causar uma depressão gravíssima, uma psicose puerperal. Então, isso é muito importante de tratar. Quando a gente se descobre grávida, a gente começa, eu brinco que a gente é obrigada a começar a entender desse universo da saúde. A gente começa a entender de exame, o nome dos ultrassons, e faz as consultas com mais frequência, começa a se informar mais. Quando uma mulher que tem uma doença, por exemplo, doutora, como a gente comentava no bloco anterior, e ela se descobre grávida, ela vai ter que entrar também nesse ritmo de se informar mais, de ter mais consciência sobre a doença dela? Sim, porque principalmente se for uma gestação de alto risco, se ela tem uma doença pré-existente, muitas vezes ela tem que compensar a doença, seja uma diabetes ou hipertensão, para engravidar. Então, ela tem que começar a pesquisar. O ideal seriam que todas as gestações fossem programadas, né? E assim, tanto ao baixo quanto ao alto risco se prepararia melhor, entenderia melhor, se consultaria antes com o ginecologista para fazer alguns exames, ver como está a condição geral. E as mulheres que já têm alguma doença, elas têm que estar bem compensadas para engravidar. Então, a gente está pensando agora, então, nessa gestação de alto risco já com uma causa anterior, né, com alguma questão de saúde da mulher. Quais são as doenças mais importantes que a gente tem que ter hoje esse controle antes de uma mulher engravidar? Se a gente for pensar no ideal, hipertensão? Diabetes, hipertensão. Algumas mulheres não sabem, acabam descobrindo por um mau passado obstétrico vários abortamentos, mas trombofilia é uma patologia, é uma doença que causa muita repercussão do bebê, muitos abortos, óbitos fetais, né? Doenças psiquiátricas, tem que... Dependências, a gente dependências químicas. Mulheres que são tabagistas, até Sim. dependência do álcool e de drogas. Sim, tudo isso tem que ser revisto, tem que parar, né? Ela tem que se preparar para receber uma gestação, para engravidar, tem que estar tudo muito... Se tiver tudo muito bem redondinho, a chance de sucesso é muito grande. E é importante ressaltar que as dependências, especialmente, elas não são benéficas para ninguém. Mas quando tem em risco ainda a saúde de uma criança, a gente não pode negar porque as consequências são inúmeras, né, doutora? A gente sabe de muitas síndromes fetais ocasionadas. A criança nasce com crise de abstinência, tem problemas de desenvolvimento. Então, os riscos de uma dependência antes, mas principalmente durante a gestação, são muito altos. Sim, sim, são enormes, porque várias substâncias ilícitas, álcool, drogas, cigarro, passam pela placenta, causam alterações placentárias, fetais, causam malformações. Então, nós conhecemos algumas malformações fetais na embriogênese de quando o bebezinho está sendo formado, que podem acontecer pelo uso de drogas, de álcool, de drogas ilícitas, cocaína, maconha. Enfim, isso é muito arriscado para a formação do bebê e para a evolução da gestação. Bom, então, essas já são condições de alerta. É uma mulher que deve procurar ajuda para esse tipo de problema antes de engravidar. De preferência, tem que parar o uso de todas as drogas, fazer o tratamento para dependência antes, com certeza. São mulheres, por exemplo, e a gente volta para as doenças mais comuns, hipertensão, diabetes e depressão, por exemplo, que elas vão continuar fazendo o tratamento normal durante a gestação. Vão continuar usando medicamentos, vão continuar com as orientações já deixadas pelo especialista específico? Sim, algumas doenças crônicas, né? A hipertensa que já vem em uso de medicação, a diabética que já vem em uso de medicação, a depressiva, o distúrbio bipolar que já vem em uso de medicação, algumas medicações têm que ser ajustadas. Então, o ideal é procurar um especialista ou especialista em gestante, exemplo, cardiologista que cuide de gestante, endócrino que cuide de gestante. Mas o ideal é você já procurar um ginecologista e obstetra que tenha experiência no alto risco, para previamente
já te preparar, já mudar a droga que você usa, já mudar o antipertensivo. O próprio ginecologista, então, pode fazer esse manejo de medicação, substituição ou ajuste de dose? Não precisa, nem sempre vai ser o cardiologista ou o psiquiatra, por exemplo, é isso? Na verdade, o ideal é que essa mulher tenha um acompanhamento com obstetra de alto risco, que tenha experiência nessas patologias. Não é qualquer ginecologista e obstetra nesse momento, é até uma especialidade que é diferente. Diferente. Do mesmo jeito que tem cardiologista que cuida de gestante, tem cardiologistas que são especialistas em gestante, tem obstetras que são especialistas em alto risco e sabem manipular várias doenças, várias drogas que a gestante necessita usar. Então, o ideal é achar alguém que una as duas coisas, a patologia, a doença e a gestação, né? Fora que ao longo da gestação também, a mulher pode adquirir uma diabetes, uma hipertensão, uma depressão ao longo da gravidez. Do período. Né? E aí vai ser um outro tipo de... Outro tipo de conduta. De conduta. Exatamente. E a gente fala... Várias doenças aparecem ao longo, não só essas que a gente está citando Sim. mais comumente, né? E assim que aparecer, logo que ela se descobrir com alguma patologia, doença, alteração associada ao longo da gestação, ela deve imediatamente procurar um obstetra especializado, um obstetra de alto risco. Ela vai ficar o tempo todo sendo vigiada ali, correto, doutora? Sim, ela tem que ficar com um grau de vigília, se ela já vem com algum alto risco, né? Um grau de vigília maior, uma frequência de consultas com um espaço de tempo entre uma e outra mais curto. Por exemplo, a gente vai uma vez por mês, sim, quando uma gestação normal, uma vez por mês ao médico? Sim, no pré-natal normal, considera-se uma vez por mês até o 7º mês, um período bom, né? No final, a gente começa a encurtar a cada 15 dias e no último mês fica semanal, né? Mas a gestação de alto risco diminui esse intervalo para 20 dias, por exemplo? Depende muito de qual patologia, de qual doença, de qual alteração, né? Se é uma paciente que precisa de ajuste de dose, a gente às vezes tem que ver a cada 15 dias. Se é uma diabética, o ideal seria semanalmente para controle da glicemia, da picada de dedo, dos níveis glicêmicos. Se for uma malformação fetal que precisa de um controle maior de ultrassom, a gente tem que também ver, né, em menor espaço, dependendo, semanal, quinzenal. E alguns alto riscos, como exemplo, uma mulher de 40 anos, que é um alto risco, médio risco, a gente às vezes pode ver uma vez por mês, se tiver tudo caminhando bem. Sim. O pacote de exames que vai ser solicitado dessa mulher é diferente de um pré-natal normal? Também depende da doença dela, da alteração que ela tenha. Ou do bebê também, né? Ou do bebê. Então, algumas, como eu já falei, algumas alterações fetais, malformações do bebê, que precisa de controle de crescimento, de índice de líquido dentro da bolsa, precisa de um ultrassom também, às vezes, com menor espaço de tempo, um ultrassom mais especializado, como um ultrassom com Doppler, para avaliar o fluxo da placenta. Mulheres com diabetes precisam estar controlando a glicemia com exames especiais mensalmente. Ponta de dedo, que é aquela que a gente mede, o controle da glicemia, às vezes 2, 3 vezes por dia, para anotar numa planilha e a gente ter um controle. Pressão, quem é hipertensa, tem vários exames adicionais que a gente tem que pedir para ver se está correndo tudo bem. Então, depende muito da patologia para a gente pedir determinado exame com determinada frequência, caso a caso. Agora, a gestação já é um período, a gente já comentou isso aqui ao longo do programa, que ela mexe bastante com a mulher. Emocionalmente, a gente fala, né? A mulher tem aqueles altos e baixos de emoção e não é assim, um dia para o outro, não. Às vezes é na mesma hora. Ela fica feliz, chora e fica tudo ao mesmo tempo. Os cuidados com a saúde, a preocupação com o futuro, financeiro, a logística, arrumar a casa e pensar na rotina. Muitas coisas tomam conta da mulher. Mas quando é uma gestação que traz um risco, ou que você já sabe, por exemplo, que o seu filho vai ter algum tipo de dificuldade, ou você tem a chance de alguma doença, a parte emocional dessa mulher e a saúde mental ficam bem delicadas. Em muitos casos, a gestação se torna de alto risco, ainda mais por esse tipo de reação,
pela mulher que entra em desespero, pela mulher que se sente largada pela família, que não acolhe essa gravidez. Isso também pode fazer uma gestação ficar mais perigosa, digamos assim? Sim, com certeza absoluta, porque a descompensação, entre aspas, emocional, piora vários tipos de alterações que ela pode ter. Piora a pressão, piora o controle da diabetes, piora a alimentação, ela fica ansiosa, come mais, engorda mais, tem maior risco de desenvolver outras doenças. O psicológico altera muito, piora muito essa gravidez. Então, a mulher tem que ter um total apoio familiar, um cuidado, um acolhimento, porque em gestação de alto risco ela fica frágil, com medo de dar errado, ela fica insegura, acha que sempre vai acontecer alguma coisa, que o bebê vai nascer mal, que vai nascer antes, né? Então, o apoio familiar, o apoio emocional, e várias vezes nós precisamos encaminhá-la para algum profissional para cuidar disso e usar a medicação, como eu já falei, isso é muito importante. É possível que isso aconteça. Inclusive, a gente sempre tem muito receio do remédio na gestação, em qualquer tipo de remédio, mas é pensar no risco que essa mulher corre se ela não for medicada, se ela não for bem orientada. Pode ser terapia, medicação, mas ela tem que receber esse suporte porque ela coloca em risco a própria vida e muitas vezes a vida da criança. Sim, exatamente. Algumas gestações, a gente fala que nós sempre medimos o risco-benefício, né? Algumas medicações nós temos total tranquilidade de usar na gravidez, tanto para a depressão, afecções neurológicas, né? Que a gente estava conversando um pouco, drogas várias antipertensivas. E algumas drogas a gente tem até certa insegurança de usar durante a gravidez, mas o risco sem ela é tão maior que mesmo assim que se vale usa a essa pena. medicação. Exatamente. Porque muitos remédios a gente escuta isso, fala, olha, não é que não pode usar na gestação, é que ninguém nunca parou para fazer esse tipo de pesquisa, esse acompanhamento. Então, prefere-se não usar, mas em alguns casos ainda assim se usa para garantir as condições de saúde da mulher mais estáveis. Sim, a gente usa. Tem algumas drogas que a gente não tem, medicações que a gente não tem ainda uma segurança total de uso, mas o risco sem usar é tão pior para a mulher e para a grávida e para o bebê que a gente usa, né? É necessário usar. Então, a gente sempre pesa na balança o risco-benefício do uso da medicação. Mas aí lembrando que é por isso que é importante ter um especialista nessa área, porque não é um tipo de medicamento que a gente vai tomar por conta própria. A mulher tem que ter essa consciência de que ela não pode fazer esse tipo de automedicação, que é perigoso em qualquer período da vida, mas na gestação ela tem que ter consciência porque tem interação medicamentosa, Exato. Tem remédio que tem doses que vão fazer mal para o bebê. Um especialista que tem que fazer esse tipo de condução. Na verdade, eu costumo brincar que nem vitamina se usa sem prescrição médica na gravidez, né? Porque até um uso adicional a mais de uma vitamina pode fazer mal. Então, toda medicação numa gestante deve ser prescrita e de preferência por um especialista que sabe usar aquela medicação, que sabe a dose. Então, gestantes não usem medicação sem prescrição. Mesmo que seja o remédio que o médico mandou, segue a dose certinho, o remédio certinho. Tem que falar bastante sobre isso, porque a gente sabe que o povo brasileiro, de uma forma geral, é muito adepto da automedicação. Muito. É uma cultura que a gente precisa melhorar. E a gente pode colocar a saúde em risco num período que já é bem mais delicado. Agora a gente vai falar de uma outra parte. A gente falou um pouco sobre esse pré-natal, o cuidado com essa mulher que vai tentar controlar a doença, deixá-la mais equilibrada possível. Mas o parto é sempre o parto, né? Sempre aquela hora que as mulheres ficam cheias de receio. E aí tem uma pergunta que eu quero fazer para a senhora me explicar se é mito ou se é verdade. Um parto de uma gestação de alto risco sempre será pelo parto tipo cesárea? De jeito nenhum. Mito. É mito isso. Inclusive, algumas alterações, algumas doenças se beneficiam do parto normal, né? Dependendo da alteração que a mulher tenha, tem algumas pacientes, algumas gestantes que têm certos problemas do coração que é melhor o parto normal. Porque a gestante tem problema do coração. Sim. E o parto normal vai ser melhor, mais seguro para ela. Sim, porque a cesárea é uma cirurgia, né? Então, o organismo tem toda aquela resposta pós-cirúrgica, resposta inflamatória,
perda maior de sangue, e o organismo precisa fazer um esforço maior por causa né, toda a parte de cicatrização. E o parto normal, às vezes, causa menos lesão orgânica para ela, causa menos perda de sangue. Então, dentre outros exemplos, né, além dessa de alteração no coração, diabetes. Se o bebê tiver um peso normal, a mulher se beneficia do parto normal. Então, isso é um mito, depende a caso, sempre lembrando que qualquer situação de risco para a mãe ou para o bebê, quando opta-se por um parto cesárea, aí depende da indicação. A indicação é Mas não é absoluta, inquestionável sempre. Não. Até porque a senhora falando desse jeito, a gente derruba um pouco aquela compreensão de que parto normal é sempre um parto de risco. É sempre assim, você não sabe o que vai acontecer. Não, a cesárea também é um parto de risco, Sim. É uma cirurgia. Sim. De grande porte, inclusive. É uma cirurgia, causam alterações para a mãe, o bebê nasce menos preparado, então ele faz mais desconforto respiratório, né? O risco de infecção numa cesárea é muito maior, o risco de trombose numa cesárea é 7, 8 vezes maior. Cesárea é uma cirurgia, né? Então tem seus riscos. Agora, essa definição vai ser sempre antes do parto? Não necessariamente. Não necessariamente, pode ser na hora. Pode ser na hora. Se tiver tudo correndo bem, ela não tiver uma doença que indique previamente uma cesárea, do mesmo jeito que algumas doenças, como eu falei do coração, indicam melhor um parto normal, existem outras doenças também do coração que é absolutamente necessário fazer uma cesárea. Por exemplo? Algumas estenoses de válvulas, por causa da sobrecarga, tem que ser uma anestesia diferente, geral. Tá. Então, algumas doenças prévias ou ao longo da gestação, como, por exemplo, algumas malformações, obrigatoriamente a gente tem que fazer cesárea. Porque a criança não pode passar por todo aquele processo. O trauma do canal de parto. Mas, independente disso, na hora, a grande maioria, a gente vai ter essa segurança do que é melhor só na hora. O parto dessa mulher, ele vai ter uma estrutura diferente? De acordo com um parto? Sim, sim. A grande maioria delas, se ela tem uma doença, sim, né? Tem que ter um preparo melhor da mãe, um hospital sempre muito bem preparado, se ela tiver alguma doença que precise de uma UTI pós-parto, os partos de alto risco que tem que tirar prematuramente, alguns bebês que não estão crescendo, as placentas que não estão passando sangue, os bebês param de crescer, a gente precisa de UTI neo boa. Então, tem todo um Muitas preparo, vezes a maternidade tem que ser até específica para ter a estrutura que a mãe e a criança vão necessitar. Sim, dependendo do alto risco que ela seja, a gente tem que levar para um lugar super apropriado, com UTI adulto, UTI neonatal, para receber esse bebê. Toda uma estrutura por trás disso. Karina de Menezes, de São Joaquim da Barra, São Paulo. Oi, Karina. Doutora, boa tarde. Eu tenho útero bicorno e endometriose profunda. Engravidei e perdi o bebê com 12 semanas. Será que a minha gravidez era de risco? No ultrassom que eu fiz, quando eu tive abortamento espontâneo, deu aborto incompleto. A senhora poderia explicar mais? Claro. Karina, sua gestação é de risco, porque você tem uma malformação uterina, um útero bicorno. O útero bicorno é um útero que parece, imaginem um formato de coração, que tem 2 cavidades no fundo em vez de uma só, como é o útero. Esse útero bicorno, muitas vezes, não deixa a gestação evoluir, causando abortamento no meio ou no início, né? Por causa do formato anormal do útero. Ele dificulta o desenvolvimento do bebê? Sim, dificulta o desenvolvimento, pode causar abortamento, pode causar parto prematuro. Em alguns casos, dependendo, como eu já falei, do grau do útero bicorno, uma gestação pode evoluir até normal e ser um achado até na hora do parto ou depois. Mas é uma gravidez de alto risco, tem que procurar um especialista, tem que se preparar numa próxima gravidez, de preferência procurar um especialista, um obstetra de alto risco, antes até de você engravidar, para já usar medicação, se necessário, desde o início,
para tomar algumas medidas para evitar um próximo abortamento. Então, né? ela pode engravidar, mesmo Pode. porque, assim, o útero bicorno é uma característica dela, não vai mudar isso, correto? Não. Mas dá para tomar algumas medidas que vão trazer mais segurança para essa gestação. Sim, algumas malformações uterinas, a despeito de, né, ser uma malformação que ela nasceu, algumas malformações uterinas têm algumas correções, né? A grande maioria dos úteros bicorno, a gente não corrige, a gente só se ele for um bicorno muito extremo, existiam algumas cirurgias no passado, mas até que se prove o contrário, ela tem que procurar um especialista, ver o grau do útero bicorno, ver se realmente é possível uma gestação saudável, se ela vai precisar fazer algum procedimento, se ela vai precisar usar uma medicação. Endometriose profunda também pode fazer uma gestação virar de alto risco ou nesse caso não? Endometriose não. É mais um risco para engravidar, Exato. né? Dificuldade para engravidar. Exato. A endometriose causa a dificuldade da gravidez, na verdade, né? Então, as mulheres que têm endometriose, principalmente endometriose mais evoluída, mais avançada, profunda, o grande risco é conseguir engravidar. Conseguindo engravidar, já fica um pouco mais tranquilo e, na verdade, ao longo da gestação, a endometriose fica bloqueada, melhora, né? Então, na verdade, ela tem que controlar a endometriose para conseguir engravidar de novo. E já fazer esse acompanhamento para logo descobrir que está grávida, já fazer uma orientação específica pelo tipo de útero que ela tem. Isso, avaliar, também deve de preferência, avaliar o grau do útero bicorno dela antes de uma nova gravidez, né? E já conversar com o médico. Exatamente. Karina, muito obrigada pela sua participação. Se você tiver alguma outra dúvida, pode entrar em contato com a gente, tá bom? Agora, Rosângela... não, falta uma coisa para explicar do aborto incompleto. Quando ela fez o exame que deu que era aborto incompleto. O que significa isso, doutora? Então, o aborto incompleto significa que ela expeliu parte do saco gestacional e do embrião, mas ficaram restos ainda dentro do útero, né? Então, geralmente em abortamentos incompletos é necessário realizar uma curetagem para limpar o resto que está lá dentro, mas o tipo de abortamento, na verdade... Não tem relação Não, ela podia ter um abortamento retido, um incompleto, um completo, né? Isso é mais porque não foi abortamento espontâneo, mas não foi eliminado todo o material que estava dentro do útero. Exatamente. Muito obrigada, então, a Karina, pela participação. Agora, a Rosângela Carvalho, de Lauro de Freitas, na Bahia. Rosângela, boa tarde, seja bem-vinda. Após a gestação de alto risco, doutor, existe a possibilidade de depressão pós-parto? Sim, na verdade, existe a possibilidade, Rosângela, de depressão pós-parto em qualquer gestação, né? A gestação de alto risco acaba tendo um risco maior, por quê? Porque a mulher fica mais insegura, mexe mais com o emocional. É mais difícil. Mais difícil, tem que às vezes fazer medidas, o bebezinho não está bem, ela tem que tomar remédio. Às vezes é um bebê que vai para uma UTI ainda, vai passar por procedimentos médicos. Às vezes até cirurgias intrauterinas hoje em dia, né? Então, a gestação de alto risco tem um índice maior de depressão puerperal, mas qualquer gestação pode evoluir com uma depressão puerperal, que é uma doença muito grave. Tem muita gente que acha que é frescura, que a mulher não está conseguindo lidar com o bebê porque chora, porque não dorme. Ou que é assim mesmo, né? É hormônio, uma hora melhora. Gente, não, é muito grave, depressão puerperal é grave. É para ser ouvida essa mulher, é para ser dado importância devida, porque senão piora, pode entrar numa psicose puerperal. Então, não é frescura, tem que ser ouvida, tem que ser tratada. Muito obrigada, Rosângela, pela participação. E fica esse alerta a todas as famílias. As mulheres sofrem muito nesse período porque são incompreendidas. Nem elas, muitas vezes, compreendem o que estão passando, nem entendem o que estão sentindo. E elas precisam de acolhimento, não de julgamento, não de virar as costas. Elas precisam de ajuda. E a gente continua falando sobre a importância disso. Aqui agora com a dúvida da Paula Cristina Pequini, de Maringá, Paraná. Olá, Paula. Quem teve hemorragia pós-parto do primeiro filho é considerada gestante de alto risco na segunda gestação?
Pergunta interessante essa da Paula. Não tinha pensado nisso ainda. Interessante mesmo, interessante. Depende do motivo. Algumas doenças, como eu já falei aqui, algumas patologias, algumas alterações da mulher podem causar um aumento de sangramento no pós-parto e isso levar a uma segunda gestação de alto risco. Exemplo, você teve uma pré-eclâmpsia, que é quando a pressão sobe demais no final da gravidez e por isso você sangrou muito no pós-parto. Ou você tem uma trombofilia que estava em uso de anticoagulante e por isso sangrou a mais. Ou se você teve uma gestação múltipla, uma gestação de gêmeos, trigêmeos, o útero distendeu mais e demorou mais de contrair, porque as fibras se alongam mais, demoram mais de contrair. Tem várias causas de hemorragia no pós-parto. E nem sempre caracteriza uma futura gestação de risco. Então, tem que conversar com o seu obstetra ou procurar alguém para entender o que aconteceu, por que você sangrou no pós-parto anterior, para ver se você vai evoluir numa futura gestação para um alto risco ou não. Muitas vezes não é antes, não é durante a gestação, é depois que a criança nasce que surge um risco para a gestação seguinte. Exato. Muito obrigada pela participação da nossa telespectadora de Maringá, Paraná, trazendo para a gente essa outra perspectiva desse assunto ainda. Agora, a Lawane Silva Carvalho, de Londrina, no Paraná também. Tem algumas palavras aqui que eu não sei se eu vou falar direito, mas a doutora vai entender, tá, Lawane? Vou tentar ler direitinho. Olá, estou grávida de gêmeos, tenho IIC, istmo cervical. Incompetência istmo cervical. Isso. E estou de repouso desde 5 semanas. Agora estou com 27 semanas. Minha barriga anda escurecendo muito e acabo não sabendo se é normal. Com isso, estou tomando, agora eu vou falar um monte de nome de remédio. Ok. Inibida e Utrogestan 4 vezes ao dia e Adalat 1 vez ao dia. Essas medicações podem trazer algum risco aos bebês? E como diferenciar a contração normal da contração de treinamento? Então, vamos lá. Primeiro, se você tem uma incompetência istmo cervical, possivelmente você realizou uma cerclagem. Acredito que você deve ter mantido repouso. E se você tem um diagnóstico já dessa incompetência cervical, você deve ter realizado uma cerclagem. Em relação às medicações, aliás, tem uma questão antes que é a barriga escurecendo. A barriga escurecendo muito, se isso é normal ou não. A gestante tem uma hiperpigmentação, né, da barriga quando a barriga vai aumentando. Geralmente é mais escura na linha média umbilical, é uma linha que passa por cima do umbigo. A barriga de algumas, principalmente as mais morenas, podem escurecer mais. Com uma barriga distendendo mais, como é o seu caso gemelar, também pode escurecer um pouco mais. É que eu não estou vendo, mas não é uma coisa que se preocupar tanto. Você deve procurar seu obstetra para tirar a dúvida se é isso que eu estou falando daquela linha negra, normal, que aparece em toda gestação, mas acredito que seja isso, né? Em relação às medicações, você usa 2 medicações para inibir contrações, que é a inibina e o Utrogestan. São... Vamos dizer que eles tentam impedir que você contraia, que o útero fique irritado e contraia o tempo inteiro, porque gemelar, a barriga estica mais, pode começar a contrair antes. É para evitar um parto prematuro, isso, doutora? Para tentar evitar um segurar parto prematuro. Segurar o máximo possível. Exato, Tá, para tentar evitar contrações. E o Adalat também é uma forma, é uma medicação que, apesar de ser nifedipina, que é uma medicação antipertensiva, ela inibe contração uterina. Então, você está com um trio de drogas aí para inibir as contrações, caso você venha a ter precocemente. As contrações, geralmente as contrações que são de preparo, como você perguntou, que são chamadas de Braxton Hicks, são contrações que acontecem a partir de 30, 32 semanas. No seu caso, pode aparecer um pouco antes, até porque você tem uma hiperdistensão uterina por causa do gemelar, dos gêmeos, dos 2 bebês. Essas contrações de Braxton Hicks, elas costumam ser
um pouco dolorosas, a barriga fica bastante dura, mas você não sente uma dor tipo cólica, né? Elas são pouco dolorosas, a barriga fica dura, mas não dói tanto. E elas ocorrem 1 a 2 vezes por hora, a cada 30, 40 minutos, 1 por hora, né? E isso são contrações normais de preparo, vamos dizer assim. Se você começar a ter contrações com uma frequência maior, né? Encurtando de tempo e que você esteja sentindo um desconforto muito grande, liga para o seu médico, vai para uma maternidade para a gente tirar a dúvida, porque só na hora que a gente vai saber se é um trabalho de parto prematuro mesmo, se são contrações de Braxton Hicks em salvas, que às vezes vem várias juntas e depois para. Então, com essa dúvida, você vai ter que tirar direto ou no seu médico ou no pronto-socorro. Até porque, de uma forma geral, a gente espera que um parto de gêmeos seja um pouco antes de 37, 38 semanas, correto, doutora? Isso, a gente tenta segurar o máximo, né? E dá para fazer isso? Dá para segurar? fazer, sim, dá para fazer. Dá, eu tenho o caso do consultório que eu levo até 39 semanas. Tudo depende do bom controle, se os bebês estão bem, se eles não estão na mesma bolsa, tem vários fatores, né? Bom. Mas às vezes acontece deles quererem nascer antes mesmo, isso não é incomum. Muito obrigada, nossa telespectadora Lawane, que fique tudo bem, que ocorra tudo bem na sua gestação e a sua saúde dos seus filhos ou filhas seja sempre muito bem amparada e cuidada, que eles venham com muita saúde e felicidade para a família de vocês. Agora vamos lá, o Alexandro Galdino. Oi, Alexandro, boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez. Ele tem 2 perguntas. Uma mulher com labirintite é um fator de risco para uma futura gestação? Não deixa de ser, porque algumas mulheres com labirintite já têm a necessidade de usar medicação para controlar essa labirintite, né? E ela sempre tem um risco de, caso ela não esteja usando, não esteja controlada, dela sofrer uma queda, né? Ela não pode ficar sozinha, dirigir, tem algumas condições que até levam a ser uma gestação de alto risco, pelo uso da medicação e da condição própria. Se ela sente muita tontura, ela desequilibra, cai, tem todo um cuidadinho maior. Mas se controlar bem a labirintite, vai ficar tudo bem. Tudo bem, tudo ótimo. A segunda pergunta do Alexandro. As minhas 2 filhas nasceram de parto cesariano porque estavam sentadas nas 2 gestações. A pergunta dele sobre parto, eu acho ótimo esse tipo de pergunta. Não podia mesmo ser parto normal, doutora? Então, isso é tão discutível, né? Numa primeira gestação, que o bebê está sentado, dificilmente um médico vai arriscar um parto normal. Por quê? A largura do quadril, quando passa no canal de parto, é menor do que a largura, o perímetro cefálico. Então, se a gente não tem um bebê que já passou ali, se a gente não já sabe que a mulher tem essa passagem, tem um espaço determinado, pode acontecer de nascer o quadril e a cabeça prender. Então, numa primeira gestação, dificilmente alguém vai arriscar esse bancar tipo de parto. Um parto normal, arriscar vir por baixo, né? Tá. E em relação à segunda gestação, se a primeira foi, a segunda dificilmente alguém não vai fazer mesmo estando sentado. Agora, se a mulher já tem um parto normal, 2 partos normais, com bebês com um bom tamanho, que já sabe que passou a cabeça ali, um terceiro, quarto parto, sim, pode ser normal. Depende muito de quem vai estar acompanhando. Então, realmente é uma situação em que pode ser uma medida preventiva, digamos assim. Sim, é verdade. Fazer uma cesariana. É uma segurança maior. Muito obrigada, Alexandra, pela participação. Aparecida Santos, de São Paulo, capital. Oi, Aparecida. Boa tarde. Tive 2 abortos. Um com 3 meses e outro com 1 mês. 1 mês e meio. Os 2 foram retidos, 2 abortos espontâneos, né? Estou demorando para engravidar. Pode ter relação com esses abortamentos espontâneos? Os abortamentos espontâneos em si podem até ter relação. A dificuldade de engravidar uma terceira vez nem sempre tem relação, tá? São 2 coisas diferentes. Então, 2 abortamentos consecutivos retidos significa que o bebezinho, o embriãozinho parou o batimento dentro da barriga. Esses 2 abortamentos podem sim ter relação.
Tentar descobrir se tem alguma coisa por trás, é isso? Sim, uma trombofilia que causa abortamento de repetição, alguma alteração uterina, enfim, tem N causas que podem causar abortamentos habituais, que a gente chama, né? E a dificuldade de engravidar uma terceira vez não necessariamente está relacionada. Pode estar, dependendo da causa, mas não obrigatoriamente pode estar relacionada, porque ela já engravidou 2 vezes. Então, a terceira não era para ser tão difícil. Então, é bom ela fazer um check-up da saúde, passar com um especialista, avaliar para ver se está tudo bem. Sim, sim. Porque são 2 questões diferentes que precisam ser abordadas. Muito obrigada, Aparecida, pela participação. Agora, uma outra telespectadora não mandou para a gente o nome, mas ela conta a seguinte história. Engravidei aos 52 anos, durante idas e vindas da menstruação. Creio que ela está na menopausa, ela está nesse período, na verdade é o climatério, né? Porque se ela tem idas e vindas da menstruação, ainda não é menopausa. Isso a gente aprendeu aqui. Menopausa é só quando tem a última, né? Isso mesmo, climatério. Pode ser uma gravidez de risco? Não, com 52 anos é uma gravidez de risco absolutamente. Atípica, inclusive, né? É atípica. Mas dá para acontecer, a gente está vendo uma comprovação disso. Eu tive uma paciente de consultório que apareceu para mim com 54 anos grávida, gravidez espontânea, igualzinho a você. Ela estava no período de climatério, achou que a menstruação tinha ido embora. Que não dava mais para engravidar. E engravidou. E uma boa notícia, ela logicamente acompanhou com uma gestação de alto risco, cuidados especiais. O bebê nasceu ótimo, deve estar agora com uns 2, 3 anos, está excelente, foi tudo ótimo. Então, ela vai ter que ter alguns cuidados específicos, sim. Pela idade, pelas doenças que talvez existam. Mas, se fizer tudo direitinho, tem tudo para dar certo. Com um acompanhamento propício, a chance de sucesso é bem maior, né? Então, vai buscar seu especialista, seu obstetra de alto risco, fazer toda a recomendação, fazer tudo o que tem que ser feito para tudo ser um sucesso. Que seja uma fase nova e feliz da sua vida. Pode ser meio preocupante logo no começo, né? Mas quando a gente encontra força de todos os lados, a gente consegue. E é por isso que a gente agradece a nossa convidada de hoje, por mostrar que também na área da saúde a gente tem a quem recorrer quando a situação é difícil, quando a gravidez parece que não vai dar certo. A gente tem a quem recorrer sempre, não é, doutora? Sim. Muito obrigada por vir ao programa hoje. Imagina, um prazer.